vejo que você posta lá no seu Instagram, né, os seus períodos de leitura. A gente daqui a pouquinho vai falar sobre a leitura. Mas eu vejo que você posta muito conteúdo, né, nos seus stories, abre para perguntas e tudo mais. Isso já era algo real ou você viu essa necessidade ou a oportunidade de compartilhar algo depois que você começou a se envolver mais com o movimento Jesuscope? Pelo que você produzia também ali, né? Foi uma ferramenta que você encontrou ou não? Você já tinha esse hábito com o Instagram, por exemplo? Bem menos, né? Ah. Bem menos. Tinha, mas bem menos. E por orientação do Douglas, na verdade. Ele falou, cara, você tem que começar a documentar e mostrar pra galera o que você está fazendo que pode edificar. Então eu tenho essa facilidade com disciplina. Eu tenho essa facilidade. Eu nasci. Tem gente que tem uma dificuldade com a disciplina. Eu, no meu caso, nasci com a facilidade. Deus me deu essa graça de ser disciplinado, que às vezes também é ruim. Porque quando eu quero descansar, a disciplina fica ali me condenando. Tipo, não, cara, né? Enfim. Então, eu comecei a registrar aquilo que eu faço. Então, todo dia eu levanto cedo, tenho meu período de oração, meu período de leitura bíblica. Às vezes o Theo tá no colo, às vezes o Theo tá dormindo, depois eu vou ler. Então, eu só tô documentando aquilo que eu faço da minha vida. E é muito louco que isso inspira pessoas. Sim, até um encorajamento, né? Porque quantos Leonardos, quantos Douglas, quantas Valérias, quantos... Seja lá o que for, tá por aí adormecido porque não documenta aquilo. Então, cara, tá cheio de gente ruim fazendo as coisas na internet. Sim. Cabe a nós agora querer mudar essa realidade. Sim. Então, entre alguém ser motivado a fazer qualquer outra coisa que talvez, cara, na perspectiva bíblica é um gasto de tempo, e alguém me vê lendo as escrituras e isso inspirar a pessoa, meu amigo, que a pessoa veja eu. E é aquilo, né? É o que você falou, né? O lance Salomão. Não é a questão da vaidade de saber quantas pessoas vão te ver. É a questão de você fazer esperando que uma seja mudada. É uma. É isso. Se uma mudar, puxa, feliz demais, cara. E você falou que você é formado em logística, mas você tem outra formação. Isso, filosofia. Filosofia, Minha segunda cara. Filosofia. Doideira. Como que foi isso? Loucura, né, cara? Sei lá, tava lá. Então, eu sempre fui um cara muito curioso, né? No que diz respeito à vida. Sempre eu gostei de trabalhar com essências, assim, cara. Tipo, perguntavam as paradas pro meu pai, assim, né? Pai, o que é a vida, pai? Aí meu pai olhava pra cara. A vida é a vida, mano. Vai comer areia lá, vai correr, sei lá. Então, eu sempre gostei muito desse aspecto conceitual da parada, né? Trabalhar com aquilo que a gente chama de uma pergunta de última instância, ou então uma pergunta de segunda ordem, que é essa pegada das essências das coisas e tal. E quando eu percebi que na história a filosofia sempre cruzou o caminho com a teologia, eu falei, cara, acho que vou fazer filosofia. E aí eu lembro que na época apareceu um vestibular da Mackenzie, semipresencial, então eu estava ainda em Cambuí quando eu iniciei o curso de filosofia. E aí então eu tinha que ir só alguns períodos na faculdade, conseguia conciliar de casa e tal. E aí eu fui, cara, me formei agora em agosto desse ano que eu me formei. Formei agora, formei aqui em agosto. Que louco. Já em Bragança, então. E aí eu me formei ali. E eu amo, cara, achei um campo vasto, assim, uma área muito grande. E como eu disse, sempre ela cruza, tanto lidar com questões metafísicas, né? Quem é Deus, se existe uma eternidade ou não, se o homem tem espírito ou não. Essas paradas é algo que me encanta muito. Uau. E quando a gente... Eu vi você falando um pouco sobre filosofia em um vídeo, você estava falando um pouquinho sobre sua formação. E você falou sobre as correntes filosóficas, né? Que a tendência delas é a intenção de mudar o mundo. É isso? Isso. Como que é isso? A filosofia, quando eu falo do termo filosofia, eu tô falando de um mar, de um oceano de coisas. Sim. É muita coisa dentro da palavra filosofia. Existem várias correntes dentro da filosofia. Tá. E essas correntes têm um propósito de leitura do mundo, aquilo que nós chamamos de mundividência ou cosmovisão, que são sinônimos, a mesma coisa, e uma proposta redentiva. Interessante. Então vamos supor, o niilismo, que é geralmente uma das correntes que mais desvia os irmãos da igreja, por causa de Nietzsche. O niilismo prega que o mundo não tem mais valores fundamentais. Então não existe amor, não existe justiça. Você vive, você fala o que é justiça e amor, você vai viver conforme os seus padrões. É algo... Sou eu. Isso, sou eu. Não existe uma verdade universal, não existe um valor universal, entendeu? Não existe generosidade num aspecto amplo. Então, vamos supor, se você
ajudar alguém financeiramente, pô, generosidade. Se eu der uma cesta básica, pô, generosidade. Para o niilismo, não. Não, às vezes é só um ato de arrogância da sua parte, querendo mostrar que você é melhor que o outro. Entende? Então, usando o exemplo do niilismo. Então, é isso. Qual é a proposta redentiva do niilismo? Você se tornar um super-homem, que é aquilo que estava na mente de Nietzsche. Então, você se torna alguém muito correto, simplesmente para o benefício que isso pode te dar. Sim. E é muito interessante, cara, que todas as correntes filosóficas e até mesmo políticas vai ter um plano redentivo para o homem. Porque todas enxergam que o homem não está no padrão original. Ó, que louco. Todos percebem, olham e falam, cara, alguma coisa foi manchada. Tá errado. Alguma coisa foi depravada, na linguagem de Calvino. Então, é nessa perspectiva. E aí me encanta, porque é perfeito. Quando a gente lê um livro, até citei para os meninos, na hora que a gente estava vindo para cá, ou até lá na igreja que eu preguei agora à tarde, o livro de Sartre, que ele faz uma leitura do mundo. Ele fala que o mundo não tem propósito, o mundo não tem significado e que os nossos demônios são as outras pessoas. Eu falo, perfeito, Sartre. Você leu o homem dentro da depravação total. Caraca. Você fez uma leitura de um mundo sem Deus. É isso. Você enxergou perfeitamente o que é um mundo sem Deus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O processo redentivo não é um processo, é um homem. Cristo. Então, a filosofia é isso. Ela me abre a porta. Para quê? Para que o evangelho entre naquele lugar e transforme a vida da pessoa. Então, esse é meu intuito com a filosofia, cara. Eu vou aguçar, eu vou mais gerar perguntas, estimular perguntas do que prover respostas. Na hora que a pessoa estiver em crise, pensando, cara, e agora o que eu faço? Eu falo isso. É nessa posição que eu queria. Por quê? Porque vamos pensar sobre o evangelho juntos. E assim, não é uma graduação comum, né, que a gente vê os outros procurando. Os outros procurando. Não é muito, não. Cara, lá dentro tem muita demagogia, tem muito radicalismo, tipo assim, não, você tá errado, não tem Deus. Ou não, você tem que se converter, porque é uma briga muito assim, ou tem uma aceitação de um e de outro e é mais a... Eu estudei na Mackenzie, a Mackenzie é cristã. Sim. Né? Presbiteriana. Então, o professor, para entrar na Mackenzie, ele tem que ter uma confissão de fé cristã, seja católica ou protestante. Entendi. Então, entre aspas, facilitou o processo. Tá. Mas todo bom professor de filosofia, ou reformulando, todo professor de filosofia tem um filósofo de estimação. Entendeu? Os caras falam, sou nietzschiano, sou platônico, sou aristotélico. Então, aí sim, quando o evangelho, as escrituras entram em confronto com alguma teoria desses caras que geralmente eles se apegam mais, porque, como eu disse, a filosofia é um campo muito grande. Então, geralmente, você se especializa em um. Entendeu? Você se especializa em um. Então aí sim. Aí geralmente eles costumam tentar fazer alguma coisa, mas foi bem tranquilo pra mim, cara. Até porque também eu me preparei, no sentido de que eu vivi em igreja local. Se eu tinha dúvida, eu levava pra minha comunidade, pedia ajuda. Tinha essa facilidade, esse acesso. E eu fui estudar filosofia na proposta redentiva, cara. Eu vou ressignificar essa parada. Quando você começou, você era ainda de Cambuí. Isso, de Cambuí. E como que foi quando você falou pro teu... Já era teu sogro? Já era. Como que foi quando você falou pra ele, cara, vou fazer... Porque é teu pastor e teu sogro. Isso. Falou, vou fazer filosofia. Como que foi a reação dele? Cara, ele me encorajou muito. E disse pra tomar cuidado, claro. Pra tomar cuidado. Mas existe uma mística em cima da filosofia que ela tem poder de desviar pessoas. A psicologia, a filosofia são cursos que o pessoal tem um pé atrás, né? Mas a pergunta é, pode a filosofia ser maior que o evangelho? Cara, é isso. Pode a psicologia? É isso. Então, assim, na verdade, geralmente o medo vem de uma mente desinformada. Então, a única coisa que ele falou pra mim foi isso. Cara, vai lá, glória a Deus, toma cuidado. Sim. E vai lá, vai. Então, ele me encorajou muito nesse aspecto, entendeu? E eu sempre pensei nisso. Então, não tive nenhum problema. E até encorajo as pessoas que sonham, porque é uma área que precisa ser redimida, cara. Entendeu? A gente precisa de cristãos. O Pedro Dulce, que é um dos maiores referenciais para mim também, o Jonas Madureira, sem dúvidas. São pessoas que estão voltadas para o campo da filosofia. Uau. E tem esse aspecto redentivo. Vamos lá fazer filosofia cristã. Mostrar para esses caras que esse livro aqui, meu amigo, tem uma riqueza de sabedoria e conhecimento inestimável. E eu ouso dizer que superior a todos os outros. E é aquilo trazer, realmente, né? Esse redimir trazer de fato a originalidade, né?